Bom dia para todos. Hoje nós estamos na nossa 47ª Happy Hour com o professor Júlio Scapati. Muito bem-vindo, professor. Professor Júlio, graduado em Gestão Empresarial, bacharel em Psicologia, pós-graduação em Gestão de Pessoas e Empreendedorismo, mestrando em Neurociência. Vai ser uma aula espetacular. Muito bem-vindo, professor. Eu lhe passo o microfone. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela honrosa apresentação que você me faz. Eu vim indicado aqui por também um grande amigo que participou de uma aula tempos atrás e acredito que toda vez que a gente tem a oportunidade de bater um papo sobre um tema ou sobre diversas perspectivas diferentes, acaba sendo muito bom. A exemplo do que estava acontecendo ainda agora, antes da gente abrir o microfone, né? A gente falava às vezes uma frase e essa única frase dá argumento para a gente poder conversar por mais de uma hora, se a gente quiser, porque a gente consegue olhar para essa mesma frase a partir de diversas perspectivas, de diversos paradigmas diferentes. Então, eu fico feliz de estar aqui, eu fico feliz da gente poder bater um papo. Pelo que eu entendi, essa aula aqui ela tem o objetivo de que a gente consiga falar sobre desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva da psicologia, que é um dos elementos da psicologia, a empatia. Eu, como já fui apresentado, sou psicólogo, há algum tempo venho trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento humano. Eu tenho uma empresa também de construção civil, que é um ramo completamente diferente. Eu tenho um projeto social num bairro aqui do Rio de Janeiro, que chama Cidade de Deus. Ele é bem conhecido porque teve um filme, né, sobre a Cidade de Deus. Então, é uma comunidade bastante carente. E estou lá há alguns anos e isso tudo vem me trazendo uma experiência, um know-how, uma capacidade, uma perspectiva de olhar para o mundo a partir de muitos lugares, né? Tentar me colocar eventualmente no lugar do outro. E isso que eu acabo de dizer, né? Se colocar no lugar do outro é talvez a frase mais senso comum para o conceito de empatia. E é muito legal a gente pensar sobre isso, né? Putz, vamos nos colocar no lugar do outro. Mas a pergunta é: como se colocar no lugar do outro? E por que se colocar no lugar do outro? E para que se colocar no lugar do outro, né? No momento que a gente entende um pouquinho mais isso, talvez a gente consiga aprofundar essa frase, porque se colocar no lugar do outro, eventualmente a gente vê muito meme na internet, né? O pessoal posta nos stories, nas timelines, frases com isso, fotos com isso, e ficam com aquela sensação, aquela microsensação de estou fazendo a minha parte. A pergunta é, será que está mesmo? Será que a gente está se colocando de fato no lugar do outro? Será que ao fazer isso, a gente está se enxergando no outro, está enxergando o outro a partir da nossa perspectiva? Então, esse é um debate que a gente tem que fazer e eu gosto de evitar o isolamento desse tipo de debate no campo da psicologia, porque se a gente faz isso, parece que o conceito de empatia é algo simplesmente para que a gente se sinta bem, né? Porque é legal se colocar no lugar do outro. E, eventualmente, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação, pensando em modelos animais, pensando, né, no ser humano como uma estrutura social que não é única, né, e dentro da própria espécie humana, pensando que existem diversos tipos de culturas e de formas de organização social, tentar entender qual dessas culturas funciona melhor e por quê. E, eventualmente, quando a gente pensa na empatia, eu vou falar um pouquinho disso, eu vou tentar ser pouco técnico para não ficar chato, mas é importante tentar entender a empatia a partir das suas funções da espécie, para a espécie humana, funções para a sobrevivência, funções para desenvolvimento humano como espécie, para desenvolvimento social como espécie. E tentar separar, que é um trabalho que a gente faz muito na psicologia, nas análises, o que é natural do que é normal. A gente tem uma norma, que ela normalmente é artificial, né? A norma é o que a gente cria a partir de uma estrutura de pensamento, que é artificial. Artificial no sentido de que a gente que produz isso. E a gente tem alguns comportamentos que são naturais. E a empatia, ela é verificável entre os animais, entre mamíferos evoluídos, principalmente, que são os nossos primos mais próximos aí dentro de um conceito de teoria de desenvolvimento das espécies. Então, vou falar um pouquinho da empatia e tentar fazer uma analogia disso com a nossa estrutura econômica, com a nossa estrutura social, né? Porque nós, seres humanos,
de maneira majoritária no mundo, temos escolhido um modelo político, econômico, social, que é o que nos traz até aqui hoje. Que são crenças que a gente tem, que são crenças sociais, parte da estrutura do processo civilizatório, que influenciam diretamente, né, são causa e consequência da nossa configuração, inclusive da nossa configuração empática, mesmo sendo a empatia uma função natural, né, do desenvolvimento das espécies, ela é diretamente afetada por questões sociais. Então, eu vou tentar ser bem breve, vou tentar ser o menos técnico possível. Vocês podem me interromper a qualquer momento para me perguntar absolutamente o que vocês quiserem, para fazer contribuições, para questionar, para divergir, porque eu acho que é a partir disso, e toda obviamente, aos conceitos de empatia dentro de uma perspectiva psicológica e fazer algumas analogias com o que eu entendo como possibilidade ou melhoria do desenvolvimento econômico. Tudo bem? Vou colocar um quadrinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês e vocês me dizem se estão enxergando, tá? No momento em que eu compartilhar, eu provavelmente vou parar de ver vocês, porque eu vou estar compartilhando minha tela e vou estar vendo só isso. Não, eu te aviso, qualquer coisa. Maravilha. Mas eu acho que eu continuo ouvindo vocês. Vamos lá. Ok. Sim, estamos vendo aqui Estão a sua vendo? tela. Sim. Pronto. Perfeito. Chegamos nos slides. Uhum. Empatia, uma saída para o desenvolvimento econômico, Scarpati. É o tema que a gente está conversando hoje. Eu coloco uma breve apresentação minha, que já foi feita, sobre a minha graduação, né, as minhas formações, como já foi dito, gestão empresarial, gestão de pessoas, empreendedorismo e psicologia. E as minhas atividades principais hoje, além de eu atuar como psicólogo, eu tenho uma empresa de construção civil, eu gravo um podcast, eu trabalho com palestras, né, como a que eu estou fazendo aqui agora, online e offline, e tenho o projeto social que eu já citei aqui também. E eu acho que é a partir dessas experiências todas que eu venho acumulando ao longo dos anos, que eu falo o que falo e falo de onde falo. O nosso público-alvo, você consegue me descrever mais ou menos qual é, para ver se eu modulo a minha fala e direciono a minha fala para esse grupo de pessoas? Num primeiro momento, são alunos de universidades, muitos que estão prestes a terminar os estudos, né, graduação, na primeira graduação, para entrar no mercado de trabalho, né, uma nova etapa na vida deles, né, que é um grande salto, né? Você adquiriu conhecimento ao longo de muitos anos e, de repente, você se dá conta que é responsável pelas suas escolhas, seus atos, né, suas atitudes, e vai entrar, vamos dizer assim, in the jungle of mankind, né? na selva dos humanos, né? Através da sua carreira, escolhas, né? Dúvidas, anseios. Então, é um momento bem interessante, né? Nas nossas vidas. Sim, sem dúvida. Desafios, né? Muitos desafios, é muito bom estar podendo falar para esse grupo de pessoas, porque esse grupo de pessoas que está entrando agora no mercado de trabalho, que está entrando agora, de fato, no que a gente chama de mercado de trabalho, mas eu poderia dizer no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento social, são essas pessoas que vão redesenhar, ou pelo menos que deveriam redesenhar a nossa estrutura social, sempre visando um princípio, tem um princípio que chama o princípio da perfectibilidade. Antes de falar da frase que está escrita aí na tela, eu vou falar sobre esse princípio porque surge aqui agora. O princípio da perfectibilidade, ele prega que a gente, por mais que, eventualmente, se escuta muito dizer isso, né? Antigamente é que era bom, antigamente era melhor, por causa dos valores A, B ou C, mas se a gente viajar pouquinho tempo para trás, a gente consegue ver, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Se a gente viajar um pouquinho mais, a Primeira Guerra Mundial. Se a gente viajar um pouquinho mais, a gente consegue ver um momento de grandes navegações, escravagistas. Então, se a gente realmente olhar para o mundo
com uma visão um pouco mais crítica, dificilmente a gente vai acreditar que antigamente é que era bom. A gente, por mais que ainda esteja num momento muito difícil da organização social mundial, a gente está num lugar muito melhor, né? Porque alguns direitos básicos vêm sendo garantidos para além dos primeiros direitos, né? E aí a gente vai falar de economia também, uma das primeiras organizações sociais, né? Lá nos contratos sociais robesianos, a primeira garantia era a garantia da propriedade, né? E depois a gente colocou a garantia da vida e a garantia da liberdade juntos. E essas duas segundas garantias, né, da vida e da liberdade, talvez sejam as que são mais difíceis de garantir de fato. E aí porque o desafio disso é muito maior quando ela se confunde com o conceito de garantia da propriedade. Isso tudo é bem conceito de economia básica mesmo, e faz sentido eu trazer isso para cá por causa do que a gente vai conversar agora. Que bom. Eu começo essa nossa conversa com essa frase que eu coloco aí, que é uma frase do Arthur Schopenhauer, que diz justamente isso, né? As pessoas que vão sair agora, como você disse, da universidade, elas terão o poder de escolher, a liberdade de ação no mundo. Mas tem uma provocação que foi feita pelo Schopenhauer que diz isso, né? O homem é livre para fazer o que quer, o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Essa primeira provocação que eu trago, isso é só uma provocação. Quando eu trago algum teórico, eu não necessariamente estou concordando com ele ou discordando dele, eu estou só encarnando ele e trazendo o pensamento para a gente poder refletir. Quando a gente vive numa estrutura social, seja ela qual for, eu posso falar nesse momento em que pessoas estão se formando num mundo ou num país pandêmico, muitas das nossas possibilidades ficam no mínimo diferentes. Eu não vou dizer que elas estão melhores ou piores, mas elas estão no mínimo diferentes. A gente tem hoje escolhas para fazer dentro de um universo com as limitações que uma pandemia permite. Essas limitações vão desde quanto contato direto eu posso ter com outras pessoas até limitações de um universo um pouco mais ampliado, que é quão deprimida ou ativa está a economia na qual eu estou inserido, né? Eu sempre faço uma digressão dessa ideia de que nós temos o nosso micro-universo, que é a nossa experiência mais particular. A gente tem um conceito de meso-universo, que é o ambiente onde a gente está inserido. A gente tem, e aí pode ser família, cultura, cidade. Por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, já é diferente de se você está em São Paulo. Para falar de coisas que estão dentro do isso seria o nosso meso-universo. Se é uma família cristã, se é uma família ateia, se é uma família de alguma religião de matriz africana, a gente já tem um outro conceito. Então, esse é o nosso meso-universo. A gente tem o nosso macro-universo. Eu estou inserido no Brasil, o meu idioma materno é o português, isso muda meu modelo de pensamento. Os canais de televisão que eu vejo são X, Y, Z. O conceito de riqueza no Brasil é diferente do conceito de riqueza em outros países, em outras comunidades. E a gente tem um conceito de exo-universo. Então, é micro, meso, macro e exo. O exo-universo é os países que existem, que influências, que culturas, a macroeconomia, a política, coisas que estão... a pandemia está num contexto de exo-universo que eles acabam se atravessando, e, obviamente, de fora para dentro, as influências são muito mais fortes. Então, quando eu leio essa frase do Schopenhauer, o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer, eu acabo, obviamente, de maneira ponderada e entendendo essa contextualização que eu estou fazendo, eu acabo tomando ela como algo a ser levado em consideração, visto que, só para dar o exemplo que eu comecei dando, no momento de pandemia, a gente pode fazer o que quer dentro do que se pode querer fazer, né? É verdade. Tem coisas que a gente não vai nem conseguir querer. E aí, dando um exemplo mais externo, existem culturas completamente diferentes. Se a gente comparar você que foi nascida e criada em um país que tem uma cultura muito diferente da nossa, eventualmente, você me disse isso,
Eu acho que a sua Travou, fala... travou, Júlio, a sua fala. Júlio, você está aí, Júlio? Acho que ele deve ter travado a fala dele. Júlio? Acho que deu uma travadinha. Ele caiu. Ele retorna. Ele retorna. Esse vídeo nós vamos ter que editar. Vamos ver. Pedro, eu vou precisar que você me ajude para a gente editar esse vídeo. Vamos ver se ele retorna. É a primeira vez que isso acontece na nossa happy hour. Vamos ver. Eu havia caído. Caído a conexão. Caiu a conexão, mas bem-vindo de volta. Minha ou foi a de todos? Não, só você, mas bem-vindo de volta. Não tem problema, estamos gravando, né? Sim, você estava dividindo a tela. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Compartilhar a tela. Ainda não, agora sim. Opa, agora sim. Eu vou ampliar esse documento e eu vou passando ele. A gente já estava aqui. Isso. Certo? Certíssimo. Pronto. Eu estava debatendo essa frase e eu estava fazendo essas analogias sobre culturas que, eventualmente, não têm nem acesso a algum tipo de informação, então seria impossível para uma cultura que não tem acesso a algum nível de conhecimento, algum nível de informação, escolher por aquilo, né? Então, se você não acessa nem o conhecimento, qual seria a sua real possibilidade de fazer uma escolha livre sobre aquilo que você simplesmente ignora? Então, considerando esse contexto, eu gosto dessa frase e eu trago ela no início, porque mais adiante, quando a gente estiver falando de empatia, de liberdade e de escolhas, a gente vai ter que se remeter a ela. O objetivo aqui é que a gente expanda o nosso pensamento e dentro de um caráter da psicologia, pensando na psicologia que quer livrar o homem de sofrimento, é importante, um dos conceitos, né, uma das formas de a gente se livrar de alguns tipos de sofrimento é a gente tomar consciência da nossa real liberdade. E aí, a gente, quando tem consciência de quem a gente é, aonde a gente está, o que a gente quer e o que a gente pode, quais são as nossas limitações, a gente começa a trabalhar, mesmo quando a gente tem que lidar com um não, um dos maiores desafios do ser humano, né? Lidar com o não poder fazer, não poder ser, e eventualmente não poder nem querer. Mas quando a gente toma consciência disso, a gente consegue atuar sobre a questão em si, e não sobre alguma coisa, alguma outra questão que seja paralela àquilo, que seja diferente daquilo, né? Então, indo um pouquinho adiante, carregando essa frase com a gente, o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer, eu faço essa pergunta, né? Que é uma pergunta que muitas vezes eu faço para pessoas com quem eu estou trabalhando, né? Quem aqui gostaria de ser um milionário? Eu sempre pergunto isso, que eu gosto de pegar alguns marcadores sociais
que são os mais comuns, né? Fama, riqueza, beleza, talvez sejam os 3 marcadores sociais mais senso comum assim. E ainda mais agora, com o advento das redes sociais, e a gente tem um padrão estético que ao qual estamos todos submetidos, e aí eu volto à frase: somos felizes para fazer o que queremos, mas não para querer o que queremos. Quem foi que definiu que o corpo A, o corpo B, o corpo C, o cabelo A, B ou C é o certo? Não sei quem definiu isso é uma construção social de longa data, mas a partir do momento em que você nasce inserido nesse ambiente, é muito difícil que você queira ter outro cabelo, outro corpo, outro nariz. É muito difícil que você queira ter. Você vai querer aquele ali. Eventualmente, você vai ser livre para até fazer uma modificação, caso você queira fazer uma modificação com uma intervenção cirúrgica, mas quando você faz essa modificação, normalmente você faz na mesma direção. E o que a gente vê, para dar esse exemplo, que são os três exemplos mais marcantes, assim, né? Estética, fama e riqueza. Normalmente as pessoas querem todas ir na mesma direção. Então, será que nós somos realmente livres para querer o que queremos? Quando eu mudo o meu nariz, eu mudo ele em qual direção? Se a gente parar para fazer uma pequena reflexão, a maioria das pessoas muda o nariz para ficar muito parecido um com os outros, né? Pegando Michael Jackson talvez como exemplo mais marcante dessas modificações, a maioria das pessoas faz uma modificação nessa mesma direção. Então, será que a gente realmente é livre para querer aquele nariz, ou querer outro, ou querer, de repente, nem ter nariz? Não sei. E aí eu faço essa pergunta. Eu estou satisfeita com o meu rosto e meu nariz. Isso é maravilhoso. E provavelmente resultado de um grande processo de autoconhecimento, de entendimento de qual é a nossa cultura, de como que ela impacta a gente, como ela faz a gente sofrer, porque ela tende a dizer para praticamente todas as pessoas, se a gente for pegar aquele modelo basal, estamos todos errados, né? Existe um modelo basal que você consegue ver numa capa de muitas revistas e fala assim, putz, quem é aquilo ali? Provavelmente nem a pessoa que está naquela foto, porque ela também passou por um processo de edição de imagem, né? Não só um processo longo de edição do próprio corpo, como depois que tirou aquela foto, um processo de edição de imagem, onde a pele parece de porcelana, as proporções de cintura, pescoço, ombro nunca são humanas. Então, nem a pessoa da foto consegue atingir o que aquela foto diz. Considerando que aquelas fotos são o nosso padrão estético, eu estou falando de alguma coisa bem basal para poder entender o conceito macro. Considerando isso, né, quem é livre para escolher? A gente está o tempo inteiro errado, andando numa direção. Mas para falar de economia, que é uma coisa talvez um pouco mais, que é o que eu estou querendo conversar aqui, a pergunta que eu faço para a maioria das pessoas é: quem, se pudesse apertar um botão e se transformar, não gostaria de ser milionário? Todas as vezes que eu faço essa pergunta, quando tem plateia, né? Todo mundo levanta a mão. Quase que 100% das pessoas levanta a mão, todo mundo levanta a mão. E aí a minha pergunta seguinte é: e por que vocês não se tornam, ou por que vocês não são? Seus pais gostariam de ter sido? Sim. E por que eles não foram? São perguntas que eu faço, são perguntas provocativas, né? E para os que já são milionários, eu pergunto: você gostaria de ser bilionário? Sim. Por que não é? E por que não se tornou? Por que não acredita que vai se tornar? Que é a segunda pergunta que eu faço. A maioria diz que não. A maioria diz que não acredita. Quero muito, mas acho que não dá. Essa transição, Não, né, de... eu acho que dá sim, mas eu acho que o porquê que você quer chegar lá, entende? Qual é o objetivo de se transformar no milionário? No meu pensamento, eu gostaria de manter um patamar que eu não tenha preocupações financeiras. Mas assim, o sonho de ser milionária nunca passou assim realmente na minha cabeça. Eu sempre procurei me manter no equilíbrio da minha vida, né? Não passar necessidades, porque eu já tive momentos não extremo, necessidade, mas perto. Então, eu sempre falei comigo mesmo que eu não gostaria de passar de novo por aquela situação, mas não, tipo assim, sonhando em me transformar numa pessoa extremamente rica. Não, isso não faz parte do meu pensamento, né?
Isso é muito legal você trazer isso, né? E essa pergunta, para que se tornar um milionário? É uma pergunta importante também de ser feita, para que se tornar um bilionário, né? Atrás de que exatamente eu estou quando eu estou atrás disso? E aí você trouxe também, tem um conceito da psicologia, que tem um psicólogo muito antigo, que todo mundo que estudou administração, economia e outras áreas do conhecimento, que são as pessoas também com as quais a gente está conversando aqui, conhecem ele, que se chama Maslow, a pirâmide de necessidades básicas de Maslow. Essa pirâmide é uma pirâmidezinha que tem 6 níveis, e o que ela diz é que a gente tem algumas necessidades básicas que devem ser atendidas para que a gente tenha uma vida minimamente satisfatória, digna, onde a gente consiga se sentir minimamente realizado. E a partir daí, a gente começa a desenvolver outras necessidades que não são mais consideradas necessidades básicas, mas que podem vir a se desenvolver e, inclusive, tomar um caráter de causa de sofrimento, mesmo não sendo uma necessidade básica evidente, uma disfunção. Então, essa pergunta, que é uma pergunta provocativa, né? Quem aqui gostaria de ser um milionário? Porque não é, pensa que vai se tornar, e eu acredito sim, claro que todos nós podemos, e não vejo problema nenhum nisso, desejar, mas é muito importante entender o porquê, que é a pergunta que você faz, né? Eventualmente, em alguns países, eu já tive a oportunidade de viajar, quanto mais deprimida a economia de um país, mais pessoas respondem que querem ser milionários. Quanto mais pujante a economia de um país, menos pessoas respondem que querem ser milionários, né? É uma equação inversa. Então, o que isso demonstra? Isso é pesquisa também. O que isso demonstra? Que quando a economia vai bem e todas as pessoas têm as suas necessidades básicas atendidas, ou seja, elas têm uma sensação de segurança no momento presente e uma ideia de segurança no futuro, menor a necessidade de você querer ser um milionário. Quanto menos pessoas têm as suas necessidades básicas atendidas, quanto menos segurança no momento presente e menos projeção de segurança no futuro, maior a necessidade psíquica, né? A ideia de que a nossa segurança vai vir a partir de nos tornarmos milionários. Então, tem esse marcador que é o marcador social objetivo, que é quando a economia está mais pujante, a nossa sensação de insegurança diminui. Ou para falar de uma maneira positiva, a nossa sensação de segurança aumenta. E se eu estou numa economia pujante, a minha segurança é maior, então essa necessidade diminui. Se a economia é deprimida, a minha sensação de insegurança aumenta, então essa necessidade é maior. É bem fácil de entender, e eu trago isso porque a gente vai fazer uma analogia, está fazendo o tempo todo, do conceito de empatia com conceitos da economia, né? Eu não vou ficar aqui debatendo... não, porque dá para a gente também fazer essa conversa, porque existem muitos teóricos da economia. A gente está falando para alunos de quais graduações? Quais são as graduações dos alunos? Relações internacionais e publicidade, jornalismo, assessoria de imprensa. Legal, legal. Essas pessoas que estão impactando, né, seja você do jornalismo, da publicidade ou das relações internacionais, você está se comunicando com grandes grupos, ou você está representando, né, nas relações internacionais, você está representando grandes grupos, eventualmente os interesses de uma empresa ou de um país inteiro, e no jornalismo e na publicidade você está se comunicando com grandes grupos, né, e compreender de maneira objetiva a psique desses grandes grupos, o que influencia eles, o que determina a escolha deles, é muito importante. Então, essa pergunta é mais uma pergunta provocativa que a gente faz, para que a gente comece a enxergar quem é a gente dentro desse cenário, né? Tem uma frase que está lá no Templo de Elfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás a todas as coisas, os deuses e o universo. Quando a gente consegue se perceber, essa frase é 400 anos antes de Cristo, eu acho. Quando a gente consegue se perceber de maneira bem objetiva, de maneira bem específica, a gente consegue
entender como é que o outro funciona, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Para que a gente possa falar do nosso tema principal, que é a empatia, eu trouxe Sim. uma breve definição do que é a empatia, né? Dentro sempre do paradigma da psicologia. Não é sentir pelo outro, mas é sentir com o outro. É quando a gente lê o roteiro de outra vida. É ser autor em outro palco, é ser ator em outro palco. É compreender, não dizer eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro e desce até o fundo do poço e faz companhia para quem precisa. Não é tentar ser herói, é ser de fato um amigo. Esse conceito, que é o conceito de empatia, e muitas vezes é confundido com uma série de outras coisas, é importante a gente compreender para que a gente possa, no momento em que a gente está se relacionando, seja comercialmente, através das carreiras que a gente está conversando, publicidade, relações internacionais, para que a gente possa compreender o impacto que as nossas ações têm na outra vida, nas outras vidas, e entender quem está do outro lado, como que recebe isso e por que recebe de um jeito e não de outro. E a gente pode fazer melhores escolhas na hora de se posicionar, né? E eu trago aqui também algumas confusões muito comuns, que são dos conceitos de empatia com simpatia, antipatia Antipatia, e apatia. apatia, né? Tem muita gente que pensa a empatia como uma conexão com o outro a partir desses conceitos. Eu digo, simpatia é olhar para o outro a partir de si. O outro existe. Quando você olha para o outro com um olhar simpático, você considera a existência do outro. Mas existe uma tentativa de conexão, mas é a partir do que você acredita que o outro sente. É a partir do que você acredita que é melhor para o outro. Eventualmente, no conceito de simpatia, por mais que você esteja considerando o outro, você considera o outro a partir de si. Você vê no outro parte de você mesmo. Parte de você mesmo. E isso, por mais que haja uma intenção muito positiva, né, no conceito de simpatia, eventualmente existe um descuido de que é olhar para o outro a partir de si e acabar desconsiderando o outro, na tentativa de considerá-lo, na tentativa de incluí-lo, na tentativa de se comunicar, de se conectar com ele, você se conecta com ele a partir da sua experiência no mundo. Você se conecta com ele a partir do... se transforma em uma atração, né? Então, você diz assim, se transforma em quê? numa atração, porque você se enxerga no outro. Então, você diz assim, olha, fulano não é simpático, né? Gostei dele, porque você está se vendo um pouco nele. Uma transferência, não? Júlio, você está aí? Júlio? Acho que, de novo, deu uma travada. Júlio? Júlio? Ele caiu. Vamos aguardar. Ele deve estar retornando. Voltou, Júlio? Voltamos. Ok. Eu escutei você falar isso, se torna uma... Você consegue enxergar no outro você mesmo, então se transforma em uma atração, né? Então você diz, fulano é muito simpático, né? Sim. Você acaba se relacionando com o outro a partir dos Isso. seus valores, a partir das Exato. suas crenças, a partir da sua percepção do mundo. E a gente pode dizer que isso é algo ruim? Depende. Por mais que isso é algo muito bem intencionado, mas Sim. eventualmente desconsidera os valores do outro, né? As crenças do outro. E quando a gente tenta se conectar com o outro, desconsiderando eventualmente alguma questão momentânea, imagina que alguém está passando por uma coisa muito difícil e você está em clima de festa. É difícil, por mais que seja uma pessoa com quem você já tem uma relação de conexão poderosa, se você não conseguir perceber em que estado o outro está para modular o seu estado, para se conectar com o outro, dificilmente essa conexão vai acontecer naquele momento específico.
E a gente pode pegar desde um momento específico, alguém que está de luto porque acabou de se separar ou porque Sim. acabou de ter alguma perda, seja lá qual for, que encontra o seu melhor amigo que acabou de Uhum. ser aprovado num processo seletivo. São climas Uhum. completamente diferentes. Se Diferente. não houver, se não houver um esforcinho de um dos dois, ou até, e preferencialmente dos dois, aquela conexão naquele momento não vai acontecer. Se eu Uhum. penso em dois melhores amigos que em momentos diferentes podem se desconectar, imagina quando nós estamos falando de pessoas que estão com objetivos diferentes, que não se Uhum. conhecem e que estão se conectando a partir, eventualmente, de um Uhum. trabalho, a partir de um modelo social econômico, como é o que a gente está falando aqui, de economia, né? Uhum. Sim. Quando a gente vai se conectar com o nosso público, o conceito de empatia é entender profundamente aquele público para que eu possa, já que o interesse nesse momento, quando eu estou trabalhando, quando eu estou desenvolvendo uma atividade profissional, uma atividade comercial, o Uhum. interesse principal é meu, seja para vender um produto, seja para ser lido num texto, seja para poder Uhum. fazer um acordo da ordem que for, se eu conheço o meu interesse real em fazer aquela conexão funcionar, eu precisarei fazer um esforço real para compreender o outro e alcançá-lo. Senão, Uhum. a conexão não se dá. E é nesse contexto Sim. que, eventualmente, compreender a empatia é fundamental para que a gente possa fazer isso acontecer. Um Uhum. conceito mais fácil de entender que é a antítese, né? Muita gente acha que a antítese de empatia é a antipatia. Mas a antipatia também Uhum. não é antítese de empatia, Uhum. e talvez sim de simpatia, né? Quando você pensa em antipatia como olhar para si frente ao outro. Então, a simpatia seria olhar para o outro a partir de si mesmo. Uhum. Ou seja, o que é bom para ele é o que é bom para mim. Esse é o simpático. O Sim. antipático, eu só quero saber o que é bom para mim, independentemente do que é bom para ele. Olhar para Uhum. si frente ao outro. O outro existe, mas ele mais me atrapalha do que me ajuda. Mas A aí gente fica não é uma atitude egoísta? a antipatia, de maneira geral, pode ser comparado ao egoísmo, né? O egoísmo, na etimologia da palavra, é se colocar Uhum. como único, né? Sim. Você ser o único em qualquer contexto, ou o Uhum. primeiro, pelo menos. Antipatia é isso, olhar para si frente ao outro. É. Desconsiderar a existência do outro, o outro está me atrapalhando, não está me ajudando. É uma Uhum. tentativa de evitar o outro, de afastar o outro. Sim. E um outro conceito que também muitas pessoas acreditam que é antagônico à empatia é a apatia. Mas a apatia, na verdade, tudo isso que eu estou falando, gente, é dentro do paradigma da psicologia, tá? A Uhum. apatia, ela, na verdade, é uma disfunção do eu. A Uhum. apatia é não perceber a si mesmo frente ao outro. Então, simpatia é olhar para o outro a partir de si, antipatia é olhar para si frente ao outro, e a apatia é não perceber a si mesmo frente ao outro. O outro existe, mas eu não o alcanço. Em geral, a apatia está associada a alguma questão momentânea ou alguma característica de personalidade disfuncional. A apatia, de maneira geral, é uma disfunção da personalidade, pode ser uma disfunção do humor e pode acontecer desde por questões circunstanciais relativas a alguma experiência física ou psíquica ou social, ou por uma questão também de agravamento de funções psíquicas um pouco mais permanente. Então, entender essas diferenças todas, ajuda a gente o seguinte, a não confundir um comportamento simpático com um comportamento empático, mas principalmente, aqui é onde eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, entender qual é a disfunção da empatia. Todas as funções psíquicas, todas as funções do desenvolvimento humano têm uma disfunção. E é com elas que a gente tem que tomar cuidado, né? Qual é a disfunção que pode me afastar, que pode prejudicar a minha conexão empática com o meu público, com o meu cliente, com a minha própria empresa, num contexto de endomarketing, não importa. Qual é a disfunção disso? E aí, depois de muito trabalho, muito estudo nessa direção, e entendendo que isso é uma questão social, e quando eu digo social, eu não penso exclusivamente num ambiente social, nessa estrutura que a gente entende
de organização social de país, de cidade, mas é social nas relações interpessoais, né? E eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Então, pensando em empatia como uma função cognitiva, e a gente encontra ela até em animais, aí só para dar um exemplinho aqui rápido, tem muitos testes feitos com animais, mamíferos também, onde a gente coloca, por exemplo, um ratinho preso numa gaiolinha, bastante comida do lado de fora. Isso é conceito de economia, tá, gente? Um ratinho preso numa gaiolinha, muita comida do lado de fora, uma gaiolinha transparente, e um outro ratinho solto. Esse ratinho solto tem a oportunidade, os dois com fome. Esse ratinho solto tem a oportunidade de vir comer ou de soltar o outro ratinho, porque é uma alavanquinha que ele já está treinado e sabe fazer. Em mais de 90% das vezes em que esse experimento é feito, isso está também amplamente fácil de encontrar no YouTube, o ratinho solta o outro antes de comer. Ele vem aqui, cheira comida, mas ele está vendo o outro ratinho preso numa condição em que não consegue acessar comida e também numa condição de desconforto, porque está preso, né, num tubinho assim transparente, e ele vai lá e solta o outro ratinho antes de vir comer. Isso já foi feito com ratos, já foi feito com macacos, já foi feito com vários outros animais. Eu queria saber, eu acho que deveriam ser feitos também com crianças e depois com adulto. Eu acho que com a criança ela também iria ir lá ajudar o amiguinho a se soltar. Agora, o adulto, eu tenho algumas dúvidas. Muito legal a tua fala, e é disso que a gente está falando, porque a função adaptativa da empatia, né? A gente, quando olha para o ser humano a partir do conceito de psicologia do desenvolvimento, nós temos muitas funções adaptativas, né? Isso é bem Darwin, uma coisa bem basal assim. As nossas funções adaptativas foram as características selecionadas ao longo de milhares de anos do nosso desenvolvimento, que nos trouxeram até aqui. E se a empatia é uma função psíquica conhecida e reconhecida pela psicologia, assim como as nossas emoções, por exemplo, o medo. Todo mundo tem medo. O medo é uma função psíquica nossa. Os nossos objetos de medo podem ser funcionais ou disfuncionais. Por exemplo, se a gente está numa sala de aula e entrar um leão, é muito importante que todo mundo sinta medo e corra. Quem não sentir medo tem uma disfunção do medo. Vocês entendem? É fácil de entender isso, né? Se entra uma ameaça real, eu estou sob uma ameaça real e eu não sinto medo, que é uma emoção básica, adaptativa da nossa espécie, eu estou com uma disfunção do medo. Caramba, frente a uma ameaça real, eu não sinto medo. Sim. Outra disfunção do medo é frente a uma não ameaça, que a gente chama ameaça real seria sinal, na ciência a gente chama de sinal, e alguma ameaça que não é uma ameaça real, a gente chama de ruído. Por exemplo, se entra uma barata numa sala e todo mundo sente medo, isso também é uma disfunção do medo, porque uma barata não é uma ameaça real. A gente pode ter nojo e a gente culturalmente aprendeu a ter medo de barata, mas tem culturas que comem barata. Então, uma barata não é uma ameaça real. Se eu não sentir medo do leão, eu estou com uma disfunção do medo. Se eu sentir medo de uma barata, eu também estou com uma disfunção do medo. E as duas coisas têm que ser analisadas a partir de eu tenho uma função adaptativa, que é a emoção. Uma das emoções é o medo, e ela serve para alguma coisa. Ela está ali por alguma razão, porque é bom para a sobrevivência tanto do indivíduo quanto para a manutenção da espécie. A empatia é a mesma coisa. A empatia, ela consegue ser mapeada em crianças, e que bom que você deu esse exemplo. A gente tem testes com crianças, eles não são tão fáceis de serem feitos, porque desde muito novinhos, né, os seres humanos começam a ter uma interferência da cultura, desde muito novinhos. E no momento em que que a gente ainda não tem muita interferência da cultura, a gente eventualmente não tem entendimento de contexto. Então, no momento em que nosso cérebro chega ao ponto de ter entendimento do contexto, a gente passa a ter muito atravessamento cultural, que vai desde eu tenho que ser o melhor na escola, eu tenho que ser o melhor no esporte, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor em um monte de coisa. E quanto mais a gente avança, né, nos modelos de internet, mais novo a gente começa a ficar exposto a essa competição, que é uma estrutura social que nos faz competir por coisas que a gente não precisaria competir. E aí a gente começa a olhar para o outro como possível rival, né? Mas ainda assim, o teu exemplo foi ótimo,
a gente consegue reconhecer nessa fase de transição das crianças muito comportamento empático. Muito, muito, muito mesmo. Desde, às vezes são testes muito simples e também estão na internet fáceis de ver. Se você deixa alguma coisa cair na frente de uma criança de mais ou menos 4 ou 5 anos, onde ela já tem função motora para te ajudar, um percentual gigantesco te ajuda a pegar as coisas. Pega para você e te devolve, entendeu? A criança ali 3, 4, 5 anos, ela já tem função motora, já tem compreensão do contexto, ela vai te ajudar. Depois que ela já tem muitos atravessamentos, talvez ela comece a olhar mais para o dela. E com os adultos isso diminui bastante, como você mesmo disse, porque a gente acaba sendo treinado para ignorar essa função adaptativa da empatia. Assim como a gente é feito para ignorar muitas vezes funções adaptativas de outras emoções, né? Uma coisa Raiva. que eu lembrei, professor, é aquela experiência que fizeram do marshmallow com as crianças. Você chegou já a ver? Eles, Claro, maravilhosa. não é? E Eu a uso em algumas menina, aulas isso. e a interpretação, né, das atitudes de cada um, e aquela menina que pega e consegue furar o marshmallow e lamber todo ele por dentro, sem alterar assim, a superfície dele. A parte Então, externa. exatamente. Aí diz, essa aqui você tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela vai ser bem sucedida, mas ela vai usar de artifícios, porque ela Sim. é Esse, muito interessante essa apresentação do marshmallow. esse teste do marshmallow ele é maravilhoso. Ele faz referência a um outro tipo de pesquisa sobre cognição, que é justamente isso, né? Qual é a capacidade, quanto mais treinado a gente está para fazer... Porque aqui a oferta do marshmallow, para quem não conhece, vou explicar rapidinho, você coloca uma criança sentada de frente para um prato que tem um marshmallow e você diz para ela assim, se você fica aqui sentada esperando eu voltar, eu vou sair da sala, o adulto fala, né? Eu vou sair da sala e quando eu voltar, se você não tiver comido esse marshmallow, eu te dou mais um. E aí você vai ter 2. E aí eles colocam a criança ali, mas imagina, uma criança sentada de frente, sentada numa mesa, numa sala vazia, com um pratinho na sua frente com marshmallow, que é super cheiroso e apetitoso para as crianças, né? Apesar de que para mim não seja, para a maioria das crianças é. As crianças entram em desespero, porque elas estão sozinhas numa sala, olhando para um marshmallow com uma única coordenada de um adulto. Se você não comer, eu te dou mais um quando eu voltar. Isso é um teste para saber, né, qual é a nossa capacidade que a gente chama de economia emocional, de abrir mão de alguma coisa que a gente quer agora para ter um benefício maior no futuro. E isso é bem legal, esse tipo de teste, porque também tem a ver com cultura e com a própria psique. E esses testes, quando tem um acompanhamento longitudinal, se você faz esse teste de maneira transversal, fez o teste e não olha mais para aquelas crianças, você tem um entendimento ali da diferença, mas não do resultado. Só que algumas faculdades fora do Brasil, que tem um pouco mais de investimento em pesquisa, eles fazem esses testes e depois acompanham o desenvolvimento das crianças. E normalmente, e esse é um dos testes, de vários testes que podem ser feitos, crianças que têm a capacidade de aguardar a recompensa, né, que é um conceito de investimento, né? Elas acabam sendo melhor sucedidas no futuro, mas é um teste cognitivo muito legal também. Que eu me lembre, alguns poucos pegaram o marshmallow, botaram na boca e comeram. Não tiveram, não tinha paciência para esperar. Uma boa parte esperou, controle de equilíbrio. E aí essa única pegou o marshmallow e lambeu por dentro todo, mas ele estava inteiro, mas sem conteúdo. Então, essa assim, vai ser bem sucedida, mas tem que ter olho nela, né? Olho clínico nela, porque ela vai querer aprontar. E dá para a gente fazer esse tipo de monitoramento, né? Que são desde a infância. Quer dizer, E, eventualmente... vamos dizer assim, na superfície, todo mundo acha que aquela pessoa é correta e tudo, mas por detrás dos panos, ela está aprontando. Né? Sim. São estratégias que a gente encontra e que é muito legal quando a gente consegue perceber isso. Opa!
Professor, o senhor está aí, professor? Tentar de maneira mais eficaz, Voltou. mais eficiente. Voltei? Voltou. Ah, maravilha. Vocês estão me vendo ou estão vendo só a apresentação? Não, só a apresentação. A sua imagem está só a sua foto. Maravilha, não tem problema. Eu trouxe aqui outras palavras que confundem a gente com o conceito de empatia e vou dizer por que eu trago elas, né? Tem muita gente que acha que empatia é quando eu me identifico com alguém, quando eu estou em sintonia, quando eu estou num estado de rapport, quando eu tenho conexão, quando eu tenho familiaridade ou afinidade, né? Essas palavras, que são palavras boas também, são buscas importantes, elas limitam a gente, porque o que é a empatia, como eu já disse, ela é uma função cognitiva adaptativa, igual ao medo, né? A empatia e o medo são funções basais do ser humano, são funções basais de outros animais também. Essas palavras que eu estou trazendo aqui, elas têm uma característica um pouco mais social, uma característica um pouco mais elaborada, e ela limita a gente no sentido de que, eventualmente, eu só vou ter a ideia de que sinto empatia por pessoas que se parecem comigo de alguma forma. Ah, se eu jogo futebol, eu vejo um jogador de futebol se machucando, eu compreendo um pouco o que ele está sentindo, porque quando eu jogo futebol e me machuco, eu sinto algo parecido. Então, eu tenho algum nível de identificação com aquela pessoa. Ou então, porque eu tive afinidade com alguém, sintonia com alguém, fica mais fácil desenvolver empatia quando a gente tem esse tipo de conexão, seja sintonia, rapport, familiaridade, alguém da minha família, alguém que tem características físicas parecidas com a minha, alguém que tem características econômicas, socioculturais parecidas com a minha. Isso tudo são outras formas de conexão que também são importantes, que também são relevantes e que também são boas, mas que elas são menores do que o conceito de empatia. A empatia, ela requer necessariamente que você se conecte com o outro a despeito do seu nível de identificação, sintonia com o outro. E aí, por que eu faço uma comparação da empatia com a economia? Quando a gente está num ambiente profissional, quando a gente está numa relação comercial, econômica, quando a gente está pensando no desenvolvimento sociocultural, político-econômico de uma sociedade, de um país, de um estado, não importa, de uma cidade, de um bairro, de um condomínio ou da nossa empresa, a gente vai lidar com as pessoas mais diversas, com experiências diversas de vida, com características psíquicas, com características físicas, com histórias diferentes das nossas, e eventualmente a gente não vai ter um nível de identificação com aquela pessoa a priori, uma identificação natural, porque a gente tem os mesmos gostos, ou porque a gente é parecido, ou porque a gente pensa parecido sobre alguma coisa, mas o que a gente deve buscar e a gente deve permitir que essa nossa conexão mais ancestral, que é a empatia, aflore. E quando eu digo, né, faço uma provocação, que ser empático não é ser legal, ser empático é ser inteligente. É quase que a gente deveria intencionar, a gente deveria, de maneira consciente, de maneira intencional e de maneira direcionada, desenvolver a nossa empatia, porque ela vai nos ajudar. E aí eu estou trazendo para a gente, né? A desenvolver o que a gente quer dentro dos ambientes nos quais a gente está inserido. Se a gente limita as nossas relações, sejam elas quais forem, a pessoas com quem a gente tem conexão, familiaridade, afinidade, identificação, a gente vai fazer um corte muito grande, porque a gente tem esse tipo de conexão com a menor parte das pessoas, né? Não é todo mundo que se parece com a gente, que se identifica com a gente, ou que a gente simplesmente gosta. A gente normalmente tem um ciclo social das pessoas com que a gente tem laços afetivos evidentes, que é muito menor do que a quantidade de pessoas que a gente conhece. É só você pensar, né? No meu Facebook, sei lá, tem 3.500 pessoas. Meu Facebook, que é uma rede social. Muitas daquelas pessoas eu vejo ou me veem no meu Instagram, tem quase 2.000. Muitas dessas pessoas estão ali, têm uma relação na rede social comigo, mas com quem eu tenho real afinidade, familiaridade, é um número muito pequeno. As pessoas com as quais eu me relaciono permanentemente é um número muito pequeno. Tem pessoas que postam coisas eventualmente que não são muito parecidas com o que eu penso, mas ainda assim elas estão lá, porque eu não vou me relacionar exclusivamente, entendendo o que eu quero da minha rede social, exclusivamente com pessoas com quem eu tenho estrito laço de familiaridade,
né, ou de identificação. Porque se eu for fazer isso, vai ter 50, 80, 100 pessoas na minha rede social, provavelmente, não vai ter os 1.000 e poucos. E a rede social hoje, no meu caso, tem uma função também profissional que é reconhecida por mim. Então, ter esse nível de consciência, e é por isso que eu penso que isso tem a ver com economia, né, o desenvolvimento da empatia, como intenção de desenvolvimento de si e do outro. E aí, logo depois, eu trago o que eu realmente acredito ser a disfunção da empatia. Vocês estão ouvindo? Sim, professor. Ah, Sim. maravilha. Porque, como eu disse, eu não estou vendo vocês. Então, por que é importante entender qual é a disfunção da empatia? Se eu acreditar que a disfunção da empatia é a antipatia, eu vou tentar me tornar um cara simpático. Só que não adianta ser simpático, a gente tem que ser empático, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso ambiente, a nossa esfera de maneira um pouco mais promissora. Então, entender qual é a disfunção da empatia vai nos ajudar a tratar ela quando ela aparece. Por exemplo, se eu tenho uma disfunção do medo, uma das disfunções do medo é a fobia. Se eu entendo que eu tenho uma fobia, eu vou tratar ela. Se eu entendo que eu não tenho uma disfunção do medo, eu vou continuar desmaiando quando eu vejo uma barata. Então, entender a disfunção ajuda a gente a atuar de maneira intencional, de maneira consciente, sobre aquela disfunção, para que a gente possa se desenvolver. E depois de muita pesquisa, de muito estudo, o que mais se parece com a disfunção empática, considerando empatia um conceito, né, inato, um conceito dentro da teoria do desenvolvimento de função adaptativa da espécie humana, de relacionamento de grupo, de relacionamento de cuidado uns com os outros, né? É o que você citou. Uma criança talvez vai ser mais empática do que um adulto. Por que a gente perde isso ao longo do tempo? O que acontece com a gente ao longo do nosso desenvolvimento que faz a gente perder essa função? Assim como a gente perde outras, né? Tem muita gente hoje que vive, por exemplo, para dar um exemplo bobo também de disfunção. Bobo não, é grave, mas digo, é fácil de entender. Se eu vivo uma relação abusiva e acho que aquilo é amor, eu estou com uma disfunção do conceito de amor, né? Então, só que se eu não entender minha disfunção do conceito de amor, eu continuo inserido naquela relação abusiva, seja ela com um cônjuge, seja ela com o trabalho, seja ela com a comida, né? Eu tenho uma relação disfuncional com a comida. Eu acho que comer 20 pratos por dia é me alimentar. Está errado. Comer 20 pratos por dia não é se alimentar. Comer 20 pratos por dia é outra coisa. Sim. Entender o que está te fazendo comer 20 pratos por dia vai te ajudar a cuidar daquilo, a tratar daquilo. Por isso eu trago esse conceito de que a nossa função adaptativa como espécie de empatia, a empatia como função adaptativa da nossa espécie, muitas vezes é perdida ao longo do nosso ciclo de desenvolvimento, né? Ao longo da nossa vida. Como você bem exemplificou, uma criança tem um comportamento mais empático do que um adulto. Agora, uma coisa também, professor, que eu queria, me passou agora na minha cabeça, é que se por acaso tiver... Ih, está tocando seu telefone. Se por acaso tiver um adulto que faz a mesma coisa como a criança, que ela vai lá para te socorrer, ela se destaca. E aí existe também esse preconceito contra essa pessoa que manteve ainda essa inocência, né? Então, ela é vista como algo muito diferente. Como que você está fazendo isso e você não tem o mesmo comportamento que a maioria? Né? Isso a gente percebe também. Né? Sim. É muito legal você trazer isso, porque você percebe, ao dizer isso, de que nós hoje sofremos uma pressão pelo individualismo. A nossa pressão é para que a gente olhe para a gente e que muitas vezes ignore o outro. E a gente vive num ambiente, numa estrutura social que treina a gente para isso desde que a gente é pequeno, quando a gente tem que ser o melhor em um monte de coisa. A diferença entre ser bom
Eu quero ser muito bom no que eu faço. Isso é uma coisa. Sim. Eu quero ser melhor que alguém. Isso é outra coisa. Só que a gente é treinado, porque a nossa métrica de se a gente é bom ou não é bom em alguma coisa, na maioria das vezes, é o outro. Eu só sei se eu sou bom em alguma coisa se eu ganhei de 10 pessoas. Né? Sim. Não tem a ver com a minha satisfação pessoal e nem muitas vezes com os resultados que eu tenho. Tem a ver com Não. uma comparação, com uma É. competição, com uma régua que eu coloco do lado de fora. E isso é Uhum. um modelo social no qual a gente vive e que a gente entende, a gente aceita isso amplamente, mas ele pressiona a gente para ter um comportamento que coloca o outro, e aí por isso eu trago preconceito, né? A gente Sim. coloca o outro do outro lado da mesa. O É. outro, ele é um concorrente, ele é um possível, né, um processo seletivo. O outro vira um concorrente. Quando a gente trata um cliente, eu já escutei isso em empresa, tá? Uhum. Tem muita empresa que, de maneira anedótica, quando Sim. está falando sobre os seus clientes, trata os seus clientes de vítima. Eu já escutei isso fazendo palestra em empresa. Não, porque nossas vítimas. Mas é muito chamativo isso, que eu não escutei isso uma vez só, tá? Termos como esse, né? Nossas vítimas, nossas presas. Que horror. Esse, esse entendimento de disputa, de ganhar do outro, seja numa competição É. direta por uma medalha, seja numa competição direta por uma vaga, ou seja, de ganhar do outro a venda. Eu vendi o serviço, eu vendi o produto, eu vendi a ideia, eu vendi o conceito. Toda vez que a gente trata o outro, o nosso cliente, o nosso É. interlocutor, como alguém diferente da gente, como alguém de quem a gente quer algo. Mas aí, quando você faz isso, isso demonstra a tua própria insegurança. Sim, Então, você usa palavras para denegrir a imagem do outro, no sentido que você quer uma autoafirmação, não? muitas vezes é essa busca por autoafirmação, mas outras vezes é simplesmente uma questão de mercado. É o mercado querendo que você Sim, ganhe do seu concorrente, que a qualquer você, custo. a qualquer custo, ou que você realize aquela operação com aquele cliente a qualquer custo. E aí eu Sim, volto lá na primeira pergunta, né? Quem quer ser um milionário? E é. aí, por quê? Quanto mais deprimida a economia, maior Mas, é, a competitividade, maior a necessidade de busca por segurança. é, Então, eu me desconecto do é, conceito de segurança. O que eu quero? Eu quero é, segurança. Eu quero algum nível de conforto, algum nível de segurança, né? Tanto no momento presente quanto no momento futuro. Mas é. quando eu atribuo essa minha segurança ao aumento desmedido, Uhum, uhum, inconsequente da competitividade, é, eu acabo criando na porta de saída mais uhum, insegurança. Porque é, se eu coloco o outro é, como alguém a ser vencido, seja numa negociação, eu estou aumentando eu estou agudizando, eu estou agravando aquele uhum, modelo social que faz com que isso retorne para mim como uma mensagem de este lugar é uhum, inseguro. Então, assim, é, eu por estar me sentindo inseguro, aumento o meu nível de competitividade, levo a níveis desmedidos e uhum, a segurança do lugar que me gerou esse nível de competitividade. Isso se torna um uhum. ciclo virtuoso. O que a gente Então, chama de selva. o que você falou, você quando vai para a selva do mercado, para a selva do trabalho. Exatamente. Foi muito legal você ter começado com essa frase, porque ela se comunica com a finalização dessa conversa. É, Quando a gente tem conceitos prévios, né? O que é um pré-conceito? É um conceito prévio do previamente, outro. é, Eu estabeleço previamente quem é o outro, seja o sim. outro um aluno que está competindo uma vaga na faculdade comigo, Uhum, seja o outro alguém que está competindo uma vaga de emprego. Se eu estou num ambiente aonde ter emprego é algo normal, aonde ter uhum. emprego é a regra, eu não preciso me matar com o outro, não preciso desejar Não, que o outro perca. Não, todos nós é, vamos ter o nosso emprego. Né? Eu tenho muitos amigos fora do Brasil, em países com economias um pouco mais uhum. pujantes, e muitos brasileiros indo para fora do Brasil. É Portugal, verdade. Portugal, Canadá e Austrália são três destinos hoje muito, Uhum. muito buscados. Procurados. É. E a pergunta que a gente tem que se fazer é por que, né, que esses destinos são tão procurados? Eles são procurados porque eles ofertam um modelo socioeconômico de Uhum. menor
competitividade, onde o nível de Sim. segurança, de percepção de segurança de curto, médio e longo prazo é muito maior. Então, para vocês, e aí eu falo diretamente para vocês hoje, que estão indo para o mercado, que vão começar a desenhar os modelos econômicos, sociais, as relações profissionais, comerciais do futuro, que vocês pensem sobre isso. Se a gente tem um problema de insegurança de emprego e a gente aumenta a competitividade, a gente aumenta a insegurança social em outras áreas. O que a gente tem que resolver, pensar juntos para resolver, é como ter mais emprego e não como ser melhor para competir e ganhar do outro, porque isso não vai resolver o problema a médio e longo prazo. E por isso que eu digo que é uma questão de inteligência, independentemente de quem seja o outro. O que a gente tem que desejar é que todos estejam empregados, e não que eu sim e o outro não. Né? O que a gente tem que desejar é que todos tenham acesso à segurança econômica e não que eu seja milionário e o outro não. Porque se a gente começa, e a gente está o tempo inteiro sendo empurrado para essa direção, a gente começa a desejar, dentro de um ambiente que nos promove um nível de insegurança gigantesco, pensar exclusivamente na gente, o que a gente está fazendo é aumentando o nível de segurança do ambiente. Sim. Então, o pensamento empático num viés econômico não adianta eu ir sozinho. E aí tem vários conceitos, né, de outras culturas, tem o conceito do Ubuntu, né? Eu sou se você é, que são de povos nativos de países africanos e também de povos nativos aqui, são outros modelos econômicos. É que a gente parte do princípio de que o nosso modelo econômico, que é onde a gente nasceu, e aí eu volto lá na escolha, né? Como a gente nasceu nesse modelo econômico e não conhece outro, a gente começa a escolher dentro desse curral, a gente está dentro de um curral, que é um modelo econômico, e acredita que as nossas escolhas são competir com o outro, ficar milionário, ganhar, melhorar, fazer isso, aquilo, outro. Isso sim é uma possibilidade dentro desse modelo cultural que a gente conhece, mas existem outras formas de cultura, outras formas de organização social que permitem outras coisas. Expandir o pensamento para isso não é necessariamente para adotar modelos culturais, econômicos de países do continente africano que talvez tenham outras relações, né? A gente fez um estudo sobre sobre culturas nativas da América do Sul e olha até onde vai isso. Tem alguns povos aqui nativos da América do Sul que eles contam 1, 2, 3 e muitos. Depois de 3, vira muitos. Porque não importa mais 100, 500, 50 mil, 3 bilhões, não faz a menor diferença, porque quando a tua economia ela é uma economia de distribuição, né, onde todos comerão, onde todos terão onde dormir, onde morar, porque a abundância não está... É só você pensar no mundo, né? A abundância não está relacionada, não é relativa. Por exemplo, vamos pensar em comida. A gente tem abundância de comida no mundo. O que a gente tem é um problema de distribuição. Sim. Tem comida para todo mundo? A resposta, sim. Mas todo mundo come? Não. Não. Então, o problema não é de abundância, o problema é de distribuição. Isso. Como que isso está distribuído? Tem gente que come muita comida e joga fora, come comidas extremamente extravagantes e luxuosas e joga fora. Logística. É um problema logístico, é um problema de empatia. O que adianta? E aí vamos pensar no micro-universo do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, não sei se todo mundo está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem esses problemas de distribuição. Quando a gente pensa em alguns bairros do Rio de Janeiro, existe sobra, muita sobra. Em outros bairros do Rio de Janeiro existe falta. Muita falta. Esse desequilíbrio que nos dá a sensação de eu venci é o que nos expõe à violência urbana. Sim. Então, do que adianta eu ter vencido sozinho, se ao vencer sozinho, por exemplo, eu ando de moto. Eu amo andar de moto. Você vai ver no meu pulso, né, no momento que eu desligar aqui, eu só uso pulseiras, eu não uso relógio. Eu hoje não uso relógio, porque ao andar de moto na rua, eu tenho receio de que alguém possa me roubar o relógio, porque eu estou muito exposto na rua. Então, do que adianta eu poder comprar um relógio se eu não posso usar um relógio? Estou dando um exemplo muito bobo, muito simples, mas tem lógica. É só para entender a dinâmica. O ideal seria que, se a gente, e é isso, a gente pode fazer experiências olhando para outras culturas, outros países onde a economia é mais distributiva, né, países europeus. Você pode andar com uma Rolex que ninguém vai te roubar. Ninguém vai te roubar. E o cara que anda de Rolex anda de metrô. Também. Enquanto que
enquanto que no Brasil a gente tem Anda que no andar de carro. carro à prova de bala. Blindado, né? Exatamente. Então, do que adianta a gente ter esse pensamento onde Hum, a gente está em primeiro, segundo, terceiro, hum, quarto e quinto lugar, e os outros hum. vêm a partir. A gente nem lembra que o outro existe. Eu Porque tenho o outro uma pequena observação também. O senhor não acredita também que a mídia, né, televisão, principalmente, a influência do noticiário mexe muito com o comportamento social, né? Quando você ouve tanta coisa negativa, né, e pouca coisa positiva, a balança fica totalmente fora de eixo. fica fora de eixo. Mais do que crença, né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Eu sempre mudo, eu faço esse jogo com as palavras, porque tem as coisas que a gente acredita, que era o que a gente estava falando antes de começar a gravação, né? O que eu acredito está no Uhum, campo das minhas escolhas pessoais e íntimas. E o que a gente sabe, por exemplo, eu sei que se eu bater com a cabeça uhum, na parede, eu me machuco. Ponto. claro. Eu sei disso. Uhum, Mas eu acredito que quando eu vier fazer a minha passagem desta vida para outra, caso para quem uhum. acredita que outra existe, eu vou conseguir atravessar paredes. Ok, né? Minha alma vai atravessar paredes. Isso é uma crença, mas eu sei que se eu bater com a cabeça na parede enquanto eu estou vivo, eu vou me machucar. Essa questão que você traz da mídia, mais do que a gente acreditar nisso, a gente sabe disso, né? A mídia É, tem um poder de manipulação de massa, de manipulação do pensamento, e aí é, eu volto na primeira frase que eu trouxe. A gente é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. O que a gente quer, né? Para que a gente queira o que a gente quer, a gente está totalmente influenciado pela mídia, pela cultura, sim. né? E dentro de cultura tem, né, desde questões relativas à moda, questões relativas à estética, questões relativas a sucesso, Pensamento. pensamento, ideologia, tudo isso. Será que a gente está realmente livre? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Se eu tiver com uma camisa, uma t-shirt, igual que eu estou usando agora, se tiver escrito aqui Dolce Gabbana, DC, né? Tiver escrito Uhum, DC, eu uhum. vou me sentir de um jeito e as pessoas vão me ver de um jeito. Se tiver Sim. escrito aqui CIA, entende que são três Totalmente, letras, né? exatamente, mas Dolce Gabbana vai ter D e C. Eu sou é, uma pessoa. Se tiver escrito C e A, eu sou outra pessoa. é, Isso muda como eu me sinto, como os outros me veem. Pode ser a mesma t-shirt, do mesmo algodão, da mesma sim, cor, tudo igual. é, Isso é completamente artificial, porque D e claro, C ou C e A não fazem a menor diferença no mundo não, real, no mundo prático, mas faz diferença real no mundo subjetivo. E é aí onde eu olhar, chego no olhar, é aí onde eu chego na ideia de preconceito. Quando a gente cria opiniões prévias sobre pessoas, coisas, ideias, conceitos, a gente está se desconectando da nossa empatia. Porque vamos lá, quando alguém tem uma camisa Dolce Gabbana, você faz uma conta matemática, pagou R$ 1.000 naquela t-shirt. A camisa C&A pagou R$ 19 naquela t-shirt. Então você já sim, qualifica a pessoa a partir você disso. bota ela no patamar, né, E é X. capaz de Uhum. que a pessoa com a camisa, você queira se aproximar da que está com a camisa Dolce Gabbana e se afastar da C&A. Você queira dar mais atenção a uma do que a outra. Estou dando um exemplo super É, bobo, que mas é é um exemplo fácil uma de coisa entender. totalmente errada, porque eu já tive uma situação quando eu trabalhava no turismo, de eu chegar no hotel antes do grupo que nós íamos trabalhar, e eu estava à vontade, de calça jeans, arrumada, mas esporte. E eu estava Uhum. conversando com a pessoa atrás do balcão para falar sobre o grupo que nós iríamos receber, e de repente chegou um casal, arrumadas, os dois, né, o casal, e de repente ele parou de falar comigo e se dirigiu ao casal. É como se a minha aparência fosse Uhum. inferior àquele Uhum. casal. A partir Uhum. daquele momento, eu disse: nunca mais calça jeans, Uhum. porque aos olhos dele, a minha aparência era menor daquilo que ele esperava. Olha só que Olha que, horror. olha que experiência forte, que horror. Aí eu vou É, voltar para a gente. Estou caminhando para o final e aí sim. para a gente extrapolar isso, né? Pode Uhum, ser uma camisa D Dolce Gabbana, uma camisa C&A, e é fácil, porque eu posso trocar a camisa. uhum, Mas existem outras características
físicas, culturais, que aí volta no que a gente está falando, de questões estéticas ou de outros preconceitos, se uma pessoa é negra, se uma pessoa é branca, se uma pessoa é brasileira, Sim, japonesa, árabe. Tudo isso promove um conceito prévio sim. de aproximação ou afastamento. E aí, para passar mais adiante e caminhando para o final, a última coisa que eu escrevo aqui, em palavras, todas as vezes que a gente tem um preconceito com alguém, seja por causa Sim. da roupa que está vestindo, de uma aparência física, estética, da forma como fala, a pessoa fala errado, a pessoa fala certo. Dentro Uhum. das que falam certo, né, fala quantos idiomas, muitos, poucos idiomas, que tipo de acesso a pessoa tem. Todas as vezes que a gente começa a olhar para o outro a partir do que ela artificialmente desenvolveu ou a Uhum. partir de uma régua artificial, porque a gente trabalha, eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre racismo, a PUC, a gente trabalha Uhum. com muitos refugiados, a gente trabalha com refugiados de países do continente africano. Eu sou Muito refugiada refugiado, olha que interessante. do A gente- Egito. do Egito, olha que coisa forte. Eu conversando com um refugiado, olha o que eu escutei dele. Eu descobri que eu era negro quando eu cheguei no Brasil. Olha. Ele vem do Congo. Uhum. No Sim, Congo, todas as pessoas são negras. E ele sim. nunca se viu diferenciado no Congo por ser Uhum. negro. Quando Sim. ele chega no Brasil, Ele ele começa a percebe perceber a a diferença com a discriminação. qual ele é tratado. Ele deixou de ser um ser humano e ele passou a ser um negro. E ele disse isso, quase chorando. Eu descobri que sou negro quando cheguei no Brasil. É. É uma camisa da C&A, você pode trocar por uma camisa Dolce & Gabbana, mas essa questão, né, a tua Uhum. etnia, você não tem como trocar. E é muito forte ouvir uma coisa como essa, porque não está dentro do conceito de natureza, e sim de um conceito de criação artificial. Todas Sim. as diferenciações, todas as réguas sociais que a gente cria, que são as réguas preconceituosas, Uhum. elas desconsideram o humano por trás da camisa, o humano por trás da cor da pele, o humano por trás do português errado. Ela desconsidera toda uma história, toda uma experiência e a existência em si daquele indivíduo, daquele ser humano, daquela pessoa, daquela Uhum. subjetividade, daquele ser que é igual a você. Então, o conceito de preconceito, eu escrevo no final, em palavras, é rotular, Rotular. é coisificar o outro. Sim. Se eu avalio o outro a partir de uma camisa, ele não é um indivíduo, ele é uma coisa, Sim. né? É monstrificar, é principalmente desumanizar o outro. Humanizar. Esse processo de desumanização sistemático que o nosso modelo político, econômico e social promove a partir das crenças artificiais sociais nas quais a gente está inserido e às quais a gente acaba aderindo de maneira inconsciente, é algo que a gente conscientemente tem que combater para que a gente possa ser melhor no que a gente faz. É muito cruel. É muito cruel. Então, eu trago o que é empatia, então? Em primeiro lugar, é uma decisão. É a decisão de humanizar o outro, a despeito do que ocorre ao outro. E por que eu digo do que ocorre ao outro? Normalmente, quem fala português errado, não fala português errado porque quer. Fala português errado porque não teve oportunidade de aprender a falar português. Então, quando eu trato alguém como menor do que eu, diferente de mim, ruim, errado, porque ele não sabe falar português, provavelmente eu estou coisificando ele, né? Ele não é mais um indivíduo, ele é alguém que não sabe falar português. Português é algo inventado, português não existe na natureza. Se você não ensinar uma criança a falar um idioma, ela não aprende a falar idioma nenhum. Então a gente criou artificialmente idiomas, que são códigos de palavras que a gente aprende ao longo do nosso desenvolvimento para se comunicar. E Sim. existe uma coisa chamada norma culta, que ela é altamente excludente e preconceituosa, porque muitas pessoas não têm acesso à norma culta. Então, é humanizar o outro a despeito do que ocorre ao outro. Ele não sabe falar português, ele não tem uma camisa do Dolce & Gabbana, ele é negro, branco, indígena, árabe, não importa. Não importa. Mesmo que você não entenda, não alcance ou não concorde, porque a pessoa pode ter uma cultura diferente da sua. E ainda que acredita que o outro, e aí vem muito um conceito de economia, né? E aí eu volto na pergunta, quem é que quer ser um milionário? Todo mundo quer, mas todo mundo vai ser? Muito Não. dificilmente. Então, eventualmente, a gente julga o outro
que está preso numa circunstância da qual não consegue sair pelas razões dele, sejam elas emocionais, sejam elas de recursos de conhecimento, de uma série de outras coisas, ela não consegue sair daquela circunstância, e a gente tem conceitos de dizer, não, mas ele não faz por onde, ele não merece muito, ele também não está fazendo o suficiente. Aí eu sempre pergunto, você quer ser um milionário? Quero. E por que você não é? Não está fazendo por onde? Não merece? Não está se esforçando? Então, o objetivo disso é só um processo de reflexão. Não é para que a gente, então não preciso querer, não. Claro que a gente tem que manter os nossos desejos e cuidar deles e correr atrás deles, é óbvio. Mas é não avaliar o outro a partir dos nossos desejos, a partir das nossas oportunidades. Chama uma mola que impulsiona você, né? De querer melhorar, né? Não digo milionário, mas pelo menos evolutivo, né? Dentro do que você faz, dentro do que você é. Então, a empatia seria olhar para o outro como a gente olha para a gente mesmo. É ter consciência de que o outro vive uma realidade possível a todos se a gente tivesse submetido a uma circunstância similar. Eu brinco com os meus amigos, né? Eu me movo desde a Cidade de Deus até a Zona Sul do Rio de Janeiro. E muitas pessoas da Zona Sul nem sabem que a Cidade de Deus existe ou o que ocorre lá. Mas são mundos à parte. São mundos à parte, eu sempre falo isso, né? Não existem pessoas faveladas, porque quando eu chamo alguém de favelado, eu estou colocando no nível de identidade dele o lugar onde ele nasceu. A pessoa é favelizada. Um bebê que nasce nesse momento na Cidade de Deus e um bebê que nasce nesse momento em Ipanema não escolheu nascer nem na Cidade de Deus nem em Ipanema, mas terão vidas completamente diferentes. Então, bebê nascido e criado na Cidade de Deus, ele não é um favelado. Isso não faz parte da identidade dele. Ele é um ser favelizado. Sim. Ele é favelizado. É algo que lhe ocorreu. Que poderia ter ocorrido com o rapaz que nasceu em Ipanema, ou com a moça que nasceu em Ipanema. Se nascesse na Cidade de Deus, também não falaria português bem falado aos 15, 18 ou 20 anos. Então, entender que o outro é saber que não existe outro. E o que separa a gente do outro é um instante. Sim. Porque é o lugar é circunstancial. É circunstancial. Se eu tivesse nascido na Holanda, se eu tivesse nascido na Noruega, que é o maior IDH do mundo, é diferente de eu ter nascido na Guiné-Bissau, é totalmente diferente. Né? Então, ter essa consciência, eu extrapolo de Noruega versus Guiné-Bissau, imagina uma criança nascendo agora no Afeganistão, que está acontecendo em Cabul, agora. Terrível. Aula. Uma criança que está sendo jogada por cima de uma cerca pelos seus pais para ser transportada para os Estados Unidos. Absolutamente. Onde, naquele momento, ela perde a sua história, a sua identidade, os seus laços familiares, a sua cultura, perde tudo naquele momento. É a mesma coisa que nasce na Noruega? É evidente que não. Eu dou exemplos bem drásticos, mas eu posso trazer para Ipanema e Vidigal, que é um do lado do outro. É completamente diferente. É completamente diferente. Entender isso é fundamental, porque quando a gente humaniza o outro, e aí é onde eu falo que é pensar na economia e pensar em si, e eu acho que é uma decisão, ser empático, é uma decisão inteligente. Humanizar o outro, entender a circunstância do outro, em última instância, se humanizar, porque a gente também passa por circunstâncias eventualmente emocionais, e mesmo quem nasce em Ipanema tem seus sofrimentos, tem seus desafios, tem suas perdas, seus arroubos. Então, quando a gente desumaniza o outro, e relativiza a condição do outro, coisificando, seja a sua cor de pele, o lugar onde nasceu, a forma como fala o idioma, a roupa que veste, a gente está dizendo o seguinte: eu sou mais que você, não por ser humano, mas por ter nascido numa condição melhor. Então, se eu tivesse nascido numa condição igual à sua, eu também seria pouco, eu também seria menos. E no momento em que a gente pensa isso e que a gente acredita nisso, por mais que a gente não faça isso de maneira consciente, a gente começa a se chibatar. E eu trabalho com muitas pessoas como psicólogo, a maioria dos meus clientes pagos, eu trabalho no projeto social de graça e trabalho com clientes pagos. Os clientes que me pagam para fazer atendimento psicoterapêutico estão vivendo um sofrimento porque eles, ao coisificarem o outro e o mundo, eles se coisificaram também. Então, se eu sou filho de um cara rico e não consigo desenvolver imagina, eu tenho um pai que é um empresário rico, a sombra dele é gigantesca. E eu não consigo, meu pai ganha milhões por ano, e eu não consigo acompanhar, eu sou mais que o rapaz do Vidigal, mas eu sou menos que meu pai. E aí você está usando o mesmo conceito, a mesma régua para o seu próprio sofrimento. Então, não, deve ser muito frustrante,
Porque vamos dizer assim, ele não se conhece o potencial que ele tem, que de repente pode ser maior até do que o do pai. E eventualmente não precisa ser, porque o que eu converso com as pessoas é, Não, imagina só, sim, não precisa ser... mas ele não se sente inferiorizado, ele está se sentindo inferiorizado. Porque a métrica de comparação é uma métrica daquelas que eu estava falando, sucesso, fama, riqueza, beleza, essas são as métricas de senso comum, né? Os marcadores sociais mais amplamente aceitos. Eventualmente, eu sou filho de um empresário muito bem-sucedido, sei lá, do ramo da aviação, estou falando qualquer coisa. Meu pai é empresário da aviação, muito bem-sucedido, mas eu quero ter uma hamburgueria. Dificilmente com uma hamburgueria pode até acontecer, mas de repente eu quero, sei lá, vender miçanga, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero virar um bailarino. Dificilmente como bailarino eu vou acessar lá aquela riqueza que meu pai acessou. Mas talvez a minha história seja outra, e eu tenho que me permitir viver essa história sem sofrimento, sem dor. Sim. Mas o que eu vejo é que quando a gente coisifica o outro, coisifica as relações, quando a gente desumaniza o outro e as relações, medindo as pessoas a partir de objetos, e quando eu chamo de objetos desde o idioma até a cor da pele, que são coisas totalmente artificiais, né? É a objetificação do ser humano, a gente se objetificou também. E a gente é capaz de parar de perseguir a nossa verdadeira felicidade em virtude de perseguir algo que não faz o menor sentido para a gente, por exemplo, trabalhar na empresa do nosso pai. Eu queria ser um bailarino, mas meu pai tem uma empresa de aviação, então eu vou seguir esse caminho aqui. E deixei de seguir o que realmente me faz feliz, que é ser bailarino. Então, o que eu digo é uma decisão inteligente, parar de coisificar o outro. No momento em que a gente faz isso, a gente humaniza o outro e se humaniza também. Eu tenho uma experiência assim, de uma situação de um determinado empresário muito bem-sucedido mundialmente, e ele com vários filhos homens. O que ele fez com pelo menos um deles, ele começou a trabalhar na empresa lá de baixo. E, inclusive, as pessoas não sabiam, dentro da empresa, que ele era filho do dono. E mantiveram isso, não sei exatamente como, em sigilo, e ele foi subindo a escada dentro da empresa, que quando o pai veio a falecer, ele pôde assumir o posto sem fazer com que a empresa fosse prejudicada, né, de alguma forma. Então, existe como a gente fala, sabedoria pela parte do pai de mostrar para o filho de conquistas, né, que ele foi conquistando para não existir exatamente essa situação, de repente, né, do filho se sentir inferiorizado, de não conseguir chegar ao nível do pai. Sim, isso é muito bacana quando acontece e quando essa oportunidade existe, mas é muito importante a gente pensar quando esse caminho não existe ou esse caminho não acontece, né? E aí eu que digo, por que a empatia é tão importante? Por que é uma decisão inteligente? É porque humanizar o outro é se humanizar, porque não existe outro, né? Eu sempre falo isso, não existe outro. O outro é exatamente a gente submetido a outras circunstâncias. E essa visão dentro de um espectro mais ampliado faz com que a gente se relacione com a gente mesmo, com o outro e com o mundo de uma maneira muito mais saudável, né? Então, o que eu queria falar hoje Fantástico, era professor. basicamente isso. Eu espero ter feito provocações que permitam outras reflexões e fico à vontade para quem quiser me procurar em rede social, ou ampliar a conversa, que tiver outras perguntas, a gente pode desenvolver isso, vai ser sempre um prazer para mim também. Se o senhor pode fechar De volta. O share que está ainda. Espera aí. Ok, vamos lá. Voltamos. Sim, voltamos. Absolutamente fantástico, professor. Eu acho que eu adoraria continuar essa conversa por muitas horas, né? Eu fico realmente lisonjeada pela a sua palestra e acho que, Regina, você teria alguma pergunta para o professor? Com uma palestra, meu Deus, fantástica, brilhante. A palestra foi maravilhosa, eu até anotei alguma coisa aqui.
Fez anotações, maravilha. Fiz. E você, Pedro? Obrigada, viu? Eu Pedro, agradeço. você está aí, querido? Eu sei que você sempre tem boas perguntas. Você gostaria, por favor, faça a sua pergunta. Não, seu áudio não está... Ou está muito baixo. Dá para me ouvir agora? Agora sim, pode falar, ouvindo. sim. Tudo bem, Pedro? Esse fone. Opa, tudo bem? Eu gostei bastante da palestra. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário, Uma observação, né? uma observação, assim. Isso que você falou de objetificar é bastante interessante, né? Porque às vezes é uma coisa de... Não é nem o ganho financeiro necessariamente, mas é o prestígio que a posição dá, né? Então, por exemplo, na sua família, por exemplo, você vem de uma família de médico. Então, você consegue até um emprego que paga muito bem, só que você não consegue executar aquela função que a sua família executa há muito tempo. Se causa algum problema ou desavença. Eu já vi coisas assim, é bem interessante se você pensar. E se você pensar que a origem disso é você objetificar, né? É você tentar quantificar sucesso, qualidade, ou dinheiro, ou profissão, ou qualquer coisa que se atribua. É aquilo, né? Volta para você. Você Volta. diminui o outro, só que você é o outro para alguém, né? Sim. Eu tenho uma dica para deixar aqui. Tem não sei se vocês conhecem, o Ailton Krenak. Já ouviram falar do Krenak? Bom, Não. o Krenak, ele é Ailton Krenak? Ailton Krenak. Ele já foi deputado há muitos anos atrás, hoje ele é escritor, é um pensador, ele é indígena, é um cara fenomenal. E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre o homem branco, né? Porque ele é nativo, é de um povo nativo daqui do Brasil. Ele fala muito desse conceito de utilidade. Nós, ocidentais, até orientais também, de algumas culturas, entendemos o ser humano como bom ou ruim a partir da sua utilidade. Esse conceito de utilidade humana, eu só sou um ser humano bom, eu só sou um ser humano socialmente aceitável se eu for não só útil, mas útil, produtivo, com excelente desempenho na coisa A, B ou C, que aparenta as coisas A, B ou C. Eles têm um monte de marcadores sociais já pré-estabelecidos que ou eu os atendo ou eu não sou útil. E o que ele fala muito é sobre isso, né? O conceito de utilidade é um conceito cultural artificial de um modelo principalmente ocidental, branco, que ele diz isso não faz o menor sentido em algumas outras culturas. Essas culturas existem e funcionam, mesmo sem considerar isso. E aí eu faço um link disso com o que o Fábio de Mello, que é um padre, acho que todo mundo conhece também. Sim, claro. Ele tem uma palestra que é maravilhosa, que ele fala sobre o amor, né? Tem muita gente que confunde amor com empatia, mas ele fala, eu quero que alguém me ame para além da minha utilidade. Quero que a gente está falando sobre o amor dos animais, né? O amor que a gente tem pelos animais. Ele diz, quando eu ficar muito velhinho, eu não vou conseguir mais palestrar, não vou conseguir mais fazer missa. Eu quero que alguém me ame o suficiente, quando eu estiver numa cadeirinha de roda, para me colocar no sol quando eu preciso, mas principalmente que me ame o suficiente para saber que em algum momento tem que me tirar do sol, porque nem isso eu consigo fazer sozinho, né? Ir para o sol e sair do sol. Ele faz uma palestra brincando com isso. Eu conheço. De conceito de amor a despeito da utilidade. E eu faço um link dessa, que é uma fala muito cristã, porque ele é um padre, né, cristão, católico, tem um link direto, o conceito de amor a despeito da utilidade, com o conceito do Ailton Krenak, que é de um povo nativo da América do Sul, de um povo nativo do território brasileiro. Ele também fala sobre isso, ele fala sobre essa coisa da inserção social a despeito da utilidade, que o ser humano não deveria precisar mostrar de maneira permanente e competitiva a sua utilidade comparada à de outras pessoas para que fosse valorizado ou não valorizado. Sempre que a gente faz isso, útil é uma colher, útil é um ventilador, útil é um carro. Um ser humano é um ser humano. Não. Se a gente atribui utilidade a um ser humano, a gente deu a ele função, e a função é das coisas e não das pessoas. E esse é o conceito de coisificação. Isso quer dizer que a gente não vai fazer nada? Claro que não, mas a gente tem que buscar fazer coisas que sejam relativas à nossa realização. Nossa realização. E isso pode, claro, que está dentro de uma organização social, mas isso deveria ser prioridade frente àqueles marcadores sociais preconceituosos. Bom, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Espero Fantástico.
absolutamente brilhante, professor. Eu amei. Parabéns. Parabéns mesmo. Feliz Eu dia. quero aproveitar também para convidar todos vocês no dia 2 de setembro, quando vamos ter a nossa 48ª Happy Hour com a senhora Raquel Buscaccio, que vai falar sobre descubra como o Enneagrama pode te ajudar. Vamos descobrir. Até lá. Muito obrigada a todos. Tchau. Muito Obrigado. obrigado. Um abraço. Tchau. Né? Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.